Algumas pessoas criticaram o meu vídeo Fomos à Lua. Falaram que os argumentos utilizados no vídeo já foram todos refutados. Até mesmo falaram que eu tenho cara de retardado. Inteligentista fez um vídeo sobre alguns questionamentos da ida do homem à lua. Eu não vou falar nada não, mas esse inteligentista é uma cara de retardado, caralho, velho. Bem, eu não concordo com eles, e é por isso que estou fazendo esse vídeo resposta. Segundo os críticos, as estrelas não foram captadas nas fotos das missões Apollo porque o diafragma ou a abertura da lente da câmera era muito pequena e a velocidade do obturador muito alta. Se você não sabe o que são essas coisas, abertura de lente, velocidade do obturador, eu recomendo que você assista a 2 vídeos que eu fiz aqui no canal: velocidade do obturador e bokeh. Vou deixar na descrição do vídeo. Quanto maior for a velocidade do obturador, o sensor recebe menos luz. Veja esse exemplo. Enquanto eu aumento a velocidade do obturador, a imagem fica mais escura. Não mexi no ISO e nem na abertura da lente. Veja a diferença. Quando eu aumentei a velocidade do obturador de 1/40 para 1/150, a imagem ficou mais escura. Repetindo, os críticos dizem que não dava para ver estrelas no céu lunar com as fotos porque a velocidade do obturador era muito alta e a abertura da lente muito pequena. Basicamente é isso que os críticos falaram sobre a ausência de estrelas nas fotos, e é exatamente isso que a NASA diz também. Beleza, faz sentido o que vocês falam. É verdade, se você aumenta a velocidade do obturador e diminui o diafragma, você diminui a exposição. E portanto, é muito razoável que as estrelas não tivessem aparecido nas fotos. Beleza, isso faz sentido. Mas note que essa foto foi tirada com uma abertura grande da lente, senão o background ou plano de fundo deveria estar focado, mas não está, apenas o primeiro plano está focado. Ou seja, isso sugere que a lente não estava tão fechada assim como vocês dizem. E se a lente não estava tão fechada como vocês dizem, então a exposição seria maior e, portanto, seria possível ver estrelas no céu lunar. Principalmente quando você considera que não tem atmosfera na Lua, não tem nuvens lá. Ou seja, as estrelas na Lua devem ser muito mais brilhantes, muito mais nítidas do que são aqui na Terra. E estrelas mais brilhantes exigem uma exposição menor da imagem. Portanto, a ausência de estrelas nesse contexto é sim esquisita. Não estou falando do contexto aqui da Terra, mas na Lua, sem atmosfera, sem nuvens, céu limpo, as estrelas são mais brilhantes na Lua. Além disso, se vê que a lente da câmera do astronauta não estava tão fechada assim como eles dizem, senão o plano de fundo deveria também estar focado em várias fotos, e não está. Portanto, eu considero que é super plausível que deveria aparecer estrelas nas fotos das missões Apollo. Além disso, é válido mencionar que várias pessoas aqui na Terra conseguem tirar fotos de estrelas mesmo fazendo a exposição para o sujeito e não para o céu. Agora pensa comigo, se a ida do homem à Lua foi realmente uma farsa, seria praticamente impossível para a NASA colocar estrelas nas fotos. Por quê? Porque as pessoas iriam descobrir
facilmente a farsa. Com as coordenadas dos módulos lunares, seria muito fácil para qualquer pessoa identificar uma estrela numa posição errada e desmascarar toda a farsa, e tudo ia por água abaixo. Portanto, se a ida do homem à Lua foi uma farsa, seria muito mais fácil para a NASA manter o céu lunar sem estrelas e usar a argumentação da velocidade do obturador para dizer que não há estrelas nas fotos. Mas além disso, há uma questão mais interessante. Quando os astronautas voltaram da missão Apollo 11, eles concederam uma entrevista. Neil Armstrong, um dos astronautas, disse que não viu nenhuma estrela na Lua. Olha só que impressionante. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Ou seja, mesmo que o argumento da velocidade do obturador dos críticos fosse claramente refutado, ainda iria sobrar a palavra do astronauta. É um plano B. O Bill Kaysing diz que a NASA inventou aquele céu lunar e também mandou que o Neil Armstrong dissesse que não há estrelas no céu da Lua. Mas não para por aí. O astronauta Neil Armstrong não apenas disse que não havia estrelas no céu lunar, ele também disse que na viagem da missão Apollo, da Terra até a Lua, ele não viu nenhuma estrela. Olha que coisa impressionante. Veja. Mr. Armstrong, I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that. Interessante porque outros astronautas dizem exatamente o contrário. You can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. Yeah. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Up on a clear night in Colorado, up in the mountains where there's no light, and you can see all these stars. We'll multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. To you is the coolest, most amazing thing about being in space? The coolest thing for me is the experience of floating, not feeling my weight, and hanging by a window just after sunset and watch the stars in the big black dome of the sky as the Earth moves underneath. You don't see stars in the daytime on Earth, not because they're not there, but because the atmosphere is aglow with scattered light from the sun. If you take away the atmosphere, the sun will still be there, but the sky goes dark. That's what the folks get when they go to the edge of the atmosphere, and they're calling that the edge of space. But when you get to the edge of the atmosphere is no longer between you and the rest of the universe, and the stars reveal themselves just as they would at night. Since the moon has no atmosphere, then a daytime picture, if you're there in the daytime of the moon, you see a full night sky of stars, even with the sun in the sky as well. Na verdade, o astronauta Buzz Aldrin, que estava com o Armstrong na missão Apollo 11, disse que o céu estava cheio de estrelas, exatamente o contrário que o Neil Armstrong falou. Veja só. Oh, there are a lot of lights out there when you're not looking in the direction of the sun. There are a lot of stars, and they're all fixed relative to each other. Percebe que isso não está cheirando bem? Um diz uma coisa, outro diz outra. Quem está mentindo são essas pequenas coisinhas que faz todo esse império desmoronar.
Veja essa foto do astronauta Buzz Aldrin saindo do módulo lunar. Agora, veja o vídeo disso. No vídeo, o astronauta que está descendo a escada está claramente coberto pela sombra, mas nas fotos ele está iluminado perfeitamente. Isso claramente é uma inconsistência e sugere que as fotos e os vídeos foram feitos em estágios diferentes, em momentos diferentes. Os críticos também disseram que o solo lunar refletiu a luz do Sol e isso fez com que o astronauta saindo do módulo lunar não fosse coberto pela sombra do módulo lunar. É estimado que o solo lunar consegue refletir cerca de 12% de qualquer luz que incide nele, ou seja, o solo lunar tem um coeficiente de cerca de 12% de reflexão. Para você ter ideia, uma grama verde reflete mais do que uma rocha lunar. A grama reflete cerca de 25% da luz. A neve, por exemplo, reflete 90%. Em outras palavras, a superfície lunar não reflete tanto assim. As rochas lunares, na realidade, possuem uma reflexão baixa. Muitos lugares da Terra refletem mais do que a superfície da Lua. Ou seja, claramente o astronauta não foi iluminado pelo reflexo da luz no solo lunar. Ele muito provavelmente foi iluminado por alguma luz artificial. O próprio designer das câmeras que os astronautas utilizaram admite que a iluminação parece muito artificial. It seems like he's standing in the spotlight, and I can't explain that. That escapes me. Why? Essa inconsistência da iluminação
pode ser vista também em outras fotos. Olhe para essa foto. Veja como esse equipamento está perfeitamente iluminado. É óbvio que isso foi iluminado artificialmente pela frente. Tem até o que chamamos de hotspot, um ponto de luz. Bem, alguns outros críticos falaram que o solo lunar refletia tanto a luz que eliminou as silhuetas. Eu gostaria de propor um teste para isso. Vamos pegar uma rocha lunar e ver se ela reflete luz tanto assim. Que tal? Ao ponto de iluminar perfeitamente e igualmente um objeto, assim como foi feito na Lua com os astronautas, uma iluminação praticamente perfeita. Bem, esse teste que eu estou sugerindo, ele foi feito na suposta ida do homem à Lua. Vamos dar uma olhada. Veja que a luminosidade do suposto solo lunar não conseguiu nem mesmo iluminar o lado das sombras dessas rochas, mas, segundo os críticos, conseguiu iluminar perfeitamente o astronauta que saiu do módulo lunar. Veja essa foto. A reflexão do solo lunar mal conseguiu iluminar o pé do astronauta, algo totalmente diferente do que vimos nas fotos anteriores. Isso claramente é uma inconsistência, e não é errado você ter a mente aberta para duvidar e questionar essas coisas. Algumas pessoas falaram que a radiação do espaço não seria um problema para os astronautas. Disseram que os trajes dos astronautas e o módulo lunar, com suas camadas finas de alumínio, seriam suficientes para proteger os astronautas da radiação mortal do espaço. Bem, eu faço um desafio para a NASA. Coloquem os trajes dos astronautas em exposição e deixem que nós façamos testes com eles. Que possamos ver a resistência desses trajes à radiação. Vamos lá, que possamos fazer testes com essas roupas na questão da temperatura. Vamos para tirar de vez a limpo se esses trajes realmente são tão resistentes à intensa radiação do espaço e às grandes mudanças de temperatura na Lua. Sem fazer testes, você fica na base da confiança. Se você confia na NASA, ótimo, você vai acreditar que os trajes são tudo isso que eles dizem. Mas, se você não confia na NASA, você duvida, que é o meu caso. Se você tem curiosidade sobre a radiação e quer ver um vídeo detalhado disso, com números e cálculos, sobre a impossibilidade dos astronautas terem passado pelo cinturão de Van Allen sem complicações na saúde, recomendo que assista um vídeo que vou deixar na descrição. De todas as críticas, a mais convincente foi a da bandeira. Os críticos dizem que a bandeira tremula por causa do movimento da mão do astronauta ao fincar a bandeira no solo da Lua. Ou seja, os críticos dizem que a bandeira só tremula quando o astronauta está segurando ela ou fincando a bandeira no solo da Lua. Beleza, faz sentido e é convincente. Muitas pessoas falaram que a prova cabal de que fomos à Lua foram os refletores deixados lá na Lua pelas missões Apollo. Bem, isso claramente não é uma prova cabal. Na realidade, é bem inocente. A União Soviética mandou refletores para a Lua e nenhum soviético já pisou na Lua. Ou seja, não é necessário que um homem tenha pisado na Lua, nas missões Apollo, para que existam refletores lá. Mas ainda tem mais.
é possível você duvidar que existam refletores na Lua. Antes das missões Apollo, os cientistas já faziam experimentos emitindo lasers aqui da Terra e eles refletiam na Lua. Ou seja, mesmo sem refletores na Lua, é possível fazer esse tipo de experimento. Assim, até mesmo a existência de refletores na Lua pode ser questionada, visto que nós não precisamos de refletores na Lua para fazer experimentos com reflexão de laser. Existem muitas outras coisas que poderiam fazer com que você duvidasse que nós fomos à Lua, como, por exemplo, a NASA ter apagado todas as fitas originais das missões Apollo 11. Segundo eles, apagaram as fitas para economizar dinheiro. Mas para pensar, você gasta mais de 100 bilhões de dólares em todas as missões Apollo, mas não tem dinheiro para comprar rolos de fitas magnéticas. É piada, só pode ser piada um negócio desse. E isso não te deixa com dúvidas? Será que a NASA está falando a verdade ou disseram isso para encobrir algo? Fica a pergunta. Eu sei que é difícil ouvir o outro lado, principalmente quando você ouve pela primeira vez. Você não precisa concordar comigo e eu não preciso concordar com você, mas continuo dizendo que tenho fortes dúvidas se fomos à Lua. Eu não sou um conspiracionista, estou apenas expondo fatos para você. Conspiracionista, infelizmente, virou um rótulo feito por pessoas medrosas que têm medo de encarar a realidade. Desculpa, mas eu tinha que falar isso. E para ser sincero, as minhas dúvidas em relação ao programa espacial e à NASA não ficam restritas à ida do homem à Lua. Eu não confio na NASA. Eu penso que a NASA mente e mente muito. E eu não quero ficar bem na fita. Se eu quisesse ficar bem na fita, era só elogiar o programa espacial, a NASA. Seria muito fácil, como a maioria faz. Eu só quero a verdade, nada mais do que a verdade. Doa a quem doer. Sistemático, nerdologia, assombrado. Não ligo. Eu desafio a qualquer físico, como eu que tenho mestrado em física, mostrar a viabilidade tecnológica para que o homem tenha ido à Lua em 1969. Quero todos os cálculos. Quero realizar testes de radiação com a roupa dos astronautas. Quero realizar testes de radiação com a constituição do módulo lunar. Quero realizar testes com as rochas lunares. Como cientista, eu exijo mais transparência e clareza em relação às fotos e vídeos das missões Apollo. Eu quero ver o módulo lunar se acoplar no módulo de comando em plena órbita. Eu quero ver. Só acredito nisso vendo. Eu sou um cara de teste. A minha ciência é reproduzível, é testável, é a ciência do experimento. Essa é a ciência com que eu trabalho. A minha formação é em física teórica, mas uma física que você testa, que você faz experimentos, que você faz predições, que você confirma as tuas predições. A ciência que eu pratico não fica na base de confiança no que empresas estatais dizem. Governos mentem e isso não é novidade para ninguém e não deveria ser novidade para você.